Quando ela chegou no HPM, eu estava lá, né, trabalhando. Ela chegou numa remoção, né, trouxeram o prontuário dela, de transferência, e ela chegou e o que eu pude constatar, uma mocinha muito nova, né, jovem, e muito clara, mas muito branquinha mesmo. E aí eu falei com as meninas, logo que cheguei, falei, olha, nós vamos ter que dar um nome para essa menina, porque chamar ela de não identificada é impossível, a gente tratar uma pessoa assim no dia a dia. Como documento vai, mas como trato de pessoa assim, a gente não sabe o nome dela, então vamos chamar ela de Clarinha. Dizem que o rumo das nossas vidas é definido conforme as consequências dos atos que praticamos. Mas a história de Clarinha, uma mulher de aproximadamente 41 anos, foi traçada pelo inesperado. Em coma há 2 décadas, ela luta para sobreviver às complicações de um acidente de trânsito que custou a sua liberdade. Foi aqui, no centro de Vitória, que Clarinha foi vista pela última vez consciente. Segundo jornais e testemunhas da época, ela foi atropelada enquanto fugia de uma perseguição no dia 20 de junho de 2000. Com o impacto da batida, ela foi arremessada e nunca mais acordou. O motorista sequer foi preso e ninguém respondeu pelo crime. A Clarinha, ela sofreu atropelamento, né? E isso causou um trauma craniano, a gente chama de TCE, né? Que é um traumatismo intracraniano causado pela pancada que ela sofreu durante o atropelamento. Esse trauma, ele leva a um edema cerebral, que no primeiro momento ele é tratado, né, com algumas medicações como sedativos, ventilação mecânica, e em alguns pacientes você pode ter algum tipo de necessidade cirúrgica, que no caso dela não teve, né? Ela só teve um edema cerebral difuso, né? E isso é tratado clinicamente com medicações e a ventilação mecânica. E aí ela, com o passar dos anos, esse trauma, o edema cerebral se estabilizou, só que as lesões neurológicas causadas pelo edema que estava na fase aguda, eles deixaram essa sequela, que a gente chama de uma sequela de um traumatismo crânioencefálico. Clarinha, infelizmente, faz parte de um grupo de pessoas não identificadas no Brasil. Com ela, não foi encontrado nenhum documento que contivesse o seu verdadeiro nome. A jovem mulher também não possui impressões digitais devido às lesões no cérebro, que atrofiaram suas mãos, fazendo com que perdesse o atrito entre os dedos. Ela perdeu essas digitais ao longo dos anos em função de não ter atrito muito, né? Então a pele, ela vai ficando fina, sem atrito, porque no dia a dia a gente tem as digitais porque a gente tem atrito com as mãos na superfície que a gente toca. E aí ela perdeu essas digitais. Então a gente não tem condições de fazer nenhuma comparação, não tínhamos condições de fazer nenhuma comparação com as digitais dela porque não aparecia nada. Como o Hospital São Lucas, na origem, lá antes de ser o EUA que é hoje, né? Ele sempre era um hospital voltado para o trauma mais agudo. Então ali tudo de muito urgente e emergente acontece. Talvez são situações minimalistas ao ponto de vista do atendimento ao trauma, essa questão de identificar ou de tirar uma impressão digital. Eu confesso a você que eu não sei. Eu sei que quando ela foi para o HPM, eu tentei, logo no início, fazer as impressões digitais dela. Eu solicitei a polícia para ir lá. Eles foram, só que realmente assim, constataram que ela não tinha e simplesmente foram embora. Pouco se sabe sobre a trajetória dela, mas um dos mistérios que intrigam os profissionais de saúde é que Clarinha possui uma cicatriz de cesárea, o que indica que ela teve um filho, que pode ou não estar vivo. Como ela tem essa cicatriz cesariana, ela possivelmente possa ter tido um filho. Esse filho pode ter sobrevivido ou não. Então ele pode estar vivo ou não. Então esse também é um dado que me deixa muito intrigado, porque nessa história toda tem um filho que não sabe da mãe, a mãe está aí, né, e não tem contato com esse filho. E ela certamente, pela jovialidade dela,
Eu atribuo que ela deva ter uns 41, 43 anos no máximo hoje. Pela jovialidade dela, ela também é uma filha, ela certamente ou possivelmente pode ser uma mãe, ela pode ser uma irmã, ela pode ser uma prima. Então, assim, é muito triste você não ter uma identidade, né? Um nome, uma família que possa resgatar essa história dela de volta, né? Sem família, a casa da Clarinha virou o Hospital da Polícia Militar, em Vitória, onde permanece internada há 20 anos. Mas isso não impediu que ela não criasse laços fraternos com a equipe médica que a acompanha, como é o caso do Coronel Jorge Potrates. Os dois têm um vínculo de pai e filha, para além da relação médico e paciente. Durante os 20 anos, né, que eu trabalhei com ela lá, todo dia, todos os dias, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eu tinha que ir visitar os pacientes internados, né, prescrever, medicar, evoluir, e Clarinha era um dos pacientes, dos pacientes que eu atendia lá. E aí, eu fui criando um laço assim, de afetividade, vê-la todo dia, né, aquilo vai criando um vínculo com a gente. E aí a história dela, de não ter família, de não ter ninguém, ser uma pessoa dependente, isso vai deixando a gente um pouco mais emotivo com isso, né? Assim, a gente acaba vendo que a gente precisa doar um pouco mais da gente para poder cuidar. E ao longo dos anos fui cuidando dela, né, dando assistência e tudo, e assim criei esse vínculo com ela. Ela já demonstra algumas reações, né? Ela solta lágrimas, né? Ela esboça faces de dor, ela esboça meio que um sorriso, mas não um sorriso propriamente dito. Então existe uma relação já com a equipe de enfermagem, que é a equipe que cuida 24 horas dela. Toda vez que a equipe troca, a gente percebe que ela sente diferença, como se ela sentisse falta daquela equipe que foi substituída por processos seletivos, por contratações novas, né? Então ela cria, de uma certa forma, laços afetivos, até tendo em vista que ela já está aqui há 21 anos, né? Clarinha faz fisioterapia, se alimenta por sonda e usa medicações para controlar as crises convulsivas. Mas seus cuidados diários não implicam muito esforço, além de doses extras de carinho, cuidado e empatia. Especialidades que a equipe de enfermagem do HPM domina. Ela não exige nenhum cuidado específico em relação aos outros pacientes do grau dela, que são de cuidados intermediários, que são pacientes que exigem uma dedicação da enfermagem diariamente com relação a cuidados de higiene íntima, higiene pessoal, né? Ela também necessita de cuidados de fisioterapia, e também cuidados de enfermagem quanto à questão de mudança de decúbito, a alimentação que ela recebe através de sonda nasogástrica, né, porque a lesão que ela teve no cérebro, ela não consegue deglutir, então ela não é internada junto com outro paciente, e isso a protege de doenças respiratórias, de doenças virais e até doenças bacterianas também. A internação dela no Hospital da Polícia Militar é toda viabilizada pelo SUS, né? Então, assim, a questão do leito hospitalar, alimentação, medicamentos, quase nunca, ela praticamente não toma medicamento nenhum, é o SUS que fornece. E o restante do material, que é a higiene pessoal, né, de cuidados dela, eu que compro, né, e mando entregar lá, ou às vezes as meninas vão na farmácia e compram em meu nome, lá na conta que eu deixei autorizado. E aí a gente vai levando assim para cuidar dela. Ao longo de 21 anos, sem respostas concretas sobre a identidade dela, tentou-se por diversas formas reconhecê-la, dentre elas a divulgação em mídias nacionais, a reconstrução das digitais, a coleta de DNA para o Banco Nacional de Perfis Genéticos e ainda a restauração da face via computador. 102 famílias brasileiras e estrangeiras procuraram o Ministério Público do Espírito Santo, órgão que representa legalmente a Clarinha, na esperança dela ser o ente querido que tanto procuravam. Contudo, nenhuma delas teve êxito. Se ela for identificada, nós vamos ter que ver
em que condições essa identificação vai se dar, né? Se ela tem uma família, se essa família tem condição financeira de cuidar dela, né? A gente tem que fazer todo um trabalho, uma logística de social, né? Procurar assistente social para conversar. A gente não sabe qual estado, qual município que ela realmente pertence, para a gente poder traçar uma conduta de parceria mesmo. Mas vamos chegar à conclusão de que, por exemplo, assim, mesmo ela sendo identificada, que a família não queira assumi-la pela dificuldade que tem de cuidar de uma pessoa com deficiência, apesar de que ela não depende de muitos cuidados, não. A gente teria condições de colocar ela, sim, numa casa de repouso, mas aí sim, com toda a estrutura montada para isso, voltada para isso, aí ela teria um benefício do INSS, porque ela passaria a ter uma identificação, que hoje ela não tem esse direito. Ela praticamente é como se ela não fosse uma cidadã, o que eu não concordo, mas de qualquer forma as leis são assim. Então, eu acho que se ela fosse identificada, tudo se torna mais fácil. Do ponto de vista da medicina, é improvável que Clarinha um dia saia do coma, em razão das sequelas do trauma que sofreu no acidente. Mas se formos considerar a esperança daqueles que compartilham com ela pequenos esboços de sorriso e têm em Deus a crença por milagres, no tempo certo, ela vai acordar. Essa é uma esperança para todo profissional, principalmente os profissionais de enfermagem. São profissionais muito envolvidos na expectativa de cura, né? Então, existe essa esperança, sim.